Oi gente, bom dia, estamos aqui em mais um vídeo. Como vocês podem ver, eu estou na madrugada aqui gravando esse vídeo. Aqueles que me procuram na madrugada me encontram. Então, eu tenho muita saudade do meu papai. Todos os dias eu quero encontrar ele toda hora. Bom, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre divórcio e adultério. Porque eu tenho visto muitas pessoas precisando ouvir sobre isso. Umas porque não sabem, não entenderam isso na Bíblia, outras porque estão precisando ouvir. Ainda tem chance, né, porque até Jesus voltar, ele está dando chance para as pessoas se arrependerem e largarem o pecado, né? Então, o que é o adultério? Adúlteros são aqueles que se casam pela segunda vez em diante. E está escrito, adúltero lá, está lá na listinha daqueles que não herdarão o reino. Então, olha como isso é importante. A gente está ciente do que nós temos que fazer, ciente daquilo que Deus colocou para nós, ciente da palavra dele. Por isso que ele fala, medite na minha palavra dia e noite. Isso é muito importante. Então eu tenho visto nas redes sociais muitas pessoas precisando ouvir isso quando eu comento em algumas postagens que eu vejo, porque tem o sistema religioso, ele é o recordista mundial de divórcio. Então não caia nesse papo de que Deus permite que a pessoa se divorcie por causa disso, por causa daquilo outro. Não. Na Bíblia não existe nenhuma exceção para o divórcio, a não ser aquele Levítico 18, que é relações ilícitas, que é você se casar com um parente próximo, você se casar com quem já era casado. Isso sim é um divórcio que Deus permite, porque não é um casamento. Então, ele permite essa concessão para esses, não para aqueles que são casados pela primeira vez. Então, até porque se ele permitisse isso, quer dizer, não vou nem colocar essa hipótese, porque Deus é tão santo, eu não gosto de ficar colocando essas hipóteses que não existe nas coisas de Deus. Mas para pensar um pouquinho. O divórcio, se você realmente acreditar que Deus é santo, você vai entender que ele nunca se divorcia da sua noiva, mesmo que ela peque e volte a pecar. Porque pecar é a mesma coisa que você trair. Então, como que você pode usar isso quando dá na sua telha para você usar isso como divórcio na sua vida, sendo que Deus nunca se divorcia de você quando você peca? E ele fala 70 vezes 7, é a cota de perdões diários. Então, cadê o perdão aí? Não tem que perdoar? Às vezes tem uma situação grave e a pessoa precisa ficar afastada, ou por risco de vida, ou uma situação muito grave, que não tem como conviver com a pessoa. Se separe e fique sem casar, como fala 1 Coríntios 7. Então, gente, é muito perigoso você cair nesses papinhos de sistema religioso, falando que você pode divorciar por causa disso e disso. Não caia nesses papos, porque isso leva muitos para o inferno. Muitos, infelizmente. Muitos caem nisso daí, nessa armadilha. Então, não confie, leia a Bíblia, medite dia e noite nela. Antes de casar, pense bem com quem você vai casar. Porque essa pessoa é que você vai ficar até que a morte o separe. Então, é esse o recado de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muitos, infelizmente, com essa ânsia de querer casar. Um parênteses aqui. Antes de casar também, pense bem se você é vocacionado para isso. Porque não são todos que são vocacionados para o casamento. Então, ore bastante
pergunte para Deus, pense dentro de você, eu vou aguentar conviver com a pessoa, mesmo que ela faça isso, me traia e etc. Eu vou aguentar ficar com ela até o fim? Ou eu vou arranjar alguma desculpa para poder me separar dela? Então pense nisso. E lembre-se sempre que casamento é a representação de Deus com a sua noiva. Então não brinque com isso, leve isso muito a sério, tá, gente? Casamento é uma aliança de sangue que não pode ser quebrada. Então é até que a morte os separe. Como vocês falam ali, quando vão fazer o voto, vocês não falam na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Então, em Eclesiastes 5, também está falando isso. Se você fez um voto, mesmo com dano seu, cumpra. Então, antes de fazer um voto, pense bem se você vai conseguir cumprir. Igreja. Você que é igreja. E que igreja somos nós, né? Nós somos o templo de Deus. Não se esqueça. Essa é a pregação dos últimos dias. De converter das famílias. Então, e também não esqueça que é um assunto muito pesado. João Batista, ele perdeu o pescoço por causa desse assunto, porque foi falar para Herodes, Herodes e Herodias, que eles não podiam estar casados, porque ela já era casada com o irmão dele. Então, e por causa disso, então não se esqueçam disso, isso também é muito importante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse alerta. Pense bem aquele que você vai casar e se você é vocacionado para isso. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.